Você conhece a história de Sansão? Sabia que ele foi casado com uma mulher filisteia e isso gerou uma grande confusão, porque o pai dessa mulher deu ela em casamento a outro homem. Isso gerou muita revolta em Sansão. Ele se vingou do povo filisteu e os filisteus ficaram ainda com mais raiva de Sansão. Sansão matou muitos homens filisteus devido a toda essa confusão. Na verdade, os filisteus sempre foi, um povo inimigo de Israel e devido a essa confusão, Sansão mata, muitos filisteus e sai dali, vai morar em outro lugar. Só que os filisteus, eles perseguem Sansão e chegam numa região que está o povo de Judá. E o que é que acontece? O povo de Judá fica atemorizado, porque também era inimigo dos filisteus, e para não entrar em conflito, eles também ficam contra Sansão. E o que é que acontece? A Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 15, que no versículo ali 11, 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão: o que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a eles o que eles fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Então Sansão estava numa situação muito difícil, porque tinham dois povos contra ele. Um povo para amarrá-lo e levá-lo até o outro povo inimigo, que era os filisteus, para os filisteus atacarem ele. Então ele estava sozinho contra dois povos inimigos, E aí você pode pensar, coitadinho de Sansão. Só que olha o que aconteceu. Vamos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou, os filisteus vieram ao encontro dele, dando gritos de vitória, porque Sansão estava amarrado e os filisteus só iam atacá-lo e matá-lo. Mas olha o que aconteceu. O Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. E ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarraram e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele pegou e usou para matar 1.000 filisteus. E disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Então, isso nos leva, a refletir que, na verdade, podem ter multidões, contra você e situações dificílimas que você se vê sem saída, como Sansão. Às vezes a gente pensa assim, eu tô num labirinto, não tem saída para essa situação, ou você se vê realmente com pessoas contra você, mas só em o Espírito Santo, ele tá dentro de você e sobre você, é o que te basta. Você não precisa de muita coisa, Você precisa da habitação do Espírito Santo, Ali fazendo morada dentro de você e sobre você, que ele vai te defender e vai te justificar. Depois disso, Sansão teve sede, E ele também clama ao Senhor. E com isso eu vejo que Deus era com ele nas grandes batalhas e nos pequenos detalhes. Então ele faz, ele pede água a Deus depois dessa guerra e Deus faz jorrar água de um buraco no chão. Então eu vejo aqui que Deus é aquele que nos dá grandes vitórias, mas também é aquele que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E Sansão, ele foi um milagre de Deus, porque a sua mãe era estéril. Então ele foi alguém separado desde o ventre. O anjo de Deus veio e deu várias instruções à mãe de Sansão como ele deveria ser criado. E Deus estava com Sansão desde o seu nascimento, desde o ventre, na verdade.
né? Porque ele tinha um chamado que precedia a sua existência. Então, desde o ventre ele foi separado, ele foi um milagre, né? Ele tinha um propósito a ser cumprido, a mãe dele fez um voto, Deus estava com ele em todas as situações, grandes guerras e pequenos detalhes, como a gente vê aqui esse detalhe da água, né? E o que eu quero dizer com isso é que na sua vida também, Deus está com você em grandes batalhas e também Ele é o Deus de detalhes na sua vida, que supre ali as suas necessidades que você acha que passa despercebida aos olhos dele, mas o Senhor te vê. Pequenos detalhes também para Ele, para Deus é importante da sua vida e Ele cuida de cada um deles. E o que eu quero falar também aqui é a respeito do relacionamento de Sansão com Dalila, né, que é a história mais famosa da vida de Sansão. E o que é que acontece? Sansão, ele morre, né? Ele termina ali a sua vida cego, acorrentado, né, de uma forma trágica, humilhado. E por que que isso acontece? Porque Sansão, apesar de ter um grande propósito, né, de matar milhões, né, muitas pessoas, ele não dominava a si mesmo, né? Ele não soube dizer não, ele deu acesso à pessoa errada, né, entrar na vida dele. E isso também é o que muitas vezes a gente faz, às vezes não sabe dar um não, né? Às vezes até mesmo uma amizade. E isso eu quero falar de forma bem específica aqui para alguém, né? Às vezes você não sabe dar não a algum amigo, a alguém, né? Sai para encontrar essa pessoa e chega pior do que voltou, porque não sabe dar não, acha que por conveniência tem que ir para agradar, não sabe selecionar as pessoas, né, que entram, que devem estar na sua vida. E Sansão, ele deu acesso a Dalila, né, e desde o começo do seu relacionamento com Dalila, ela já estava mal intencionada, ela já estava ali para sugar ele. E desde o começo ele fica entorpecido, né, com a presença de Dalila ali no relacionamento, a gente vê isso desde o início, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né, dizendo que realmente tem pessoas que elas chegam na nossa vida para nos entorpecer, né, e nos deixam cegos mesmo. E no caso de Sansão, ele ficou cego, né, sem discernir mais o propósito de Deus para a vida dele, e também terminou cego literalmente, né? Mas a maioria das pessoas, elas ficam entorpecidas, né, com amizades erradas, relacionamentos errados, e vão perdendo ali o propósito, né, com Deus. Ele não teve o domínio próprio, ele não soube dizer não, ele não soube estabelecer um limite, né, e com isso ele termina a vida dele de forma bem trágica. E a gente deve levar isso como uma reflexão, né, que a gente deve proteger o propósito de Deus para a nossa vida. E não dar acesso a qualquer pessoa, né? Às vezes a gente tem amizades por conveniência, como eu já falei aqui. Quando, na verdade, a gente não deve se mover por carência, né? Não deve ter amizade por carências ou por necessidades, sei lá, superficiais. A gente deve se mover por propósito. Olha o que tem lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Fala assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é que Jesus quer falar com isso aqui? Que ele não ama a mãe e os irmãos? Não é isso. Jesus está querendo falar aqui que ele está se movendo pelo propósito, né? Que o propósito é mais importante do que tudo, né? E que ele está ali com aquelas pessoas, focado naquelas pessoas, focado na missão e focado no propósito de Deus para a vida dele. Então, da mesma forma, deve ser na nossa vida. A gente deve focar na missão de Deus para a nossa vida, no propósito, proteger esse propósito, né? Saber dizer não, saber selecionar,
para que a gente não termine como Sansão, né? Cegos, sem notar que estamos sendo sugados, enganados, entorpecidos, né? Dalila sugou tudo de Sansão, até mesmo o seu dom dado por Deus, né? E ele terminou daquela forma trágica. No final, ele ainda faz uma oração e Deus é tão misericordioso que ele matou, né? Na sua morte, mais do que em vida. Mas é isso, a gente não deve titubear, a gente não deve fraquejar, a gente deve saber realmente se selecionar e se mover pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Amém?